201. São tolos todos os que parecem ser e também a metade dos que não parecem. A burrice tomou conta do mundo. E se resta algo de sabedoria, ela também é burrice diante da sabedoria do céu. Mas o pior tolo é o que pensa que não é e acusa os outros de ser. Para ser sábio não basta parecer que é, e muito menos pensar que é. Um mostra sabedoria ao pensar que não a tem, e o outro não vê que os outros veem. Como o mundo está cheio de loucos, não há nenhum que pense sê-lo e nem mesmo o tema. 202. O dito e o feito mostram um homem perfeito. O que se diz deve ser perfeito, e o que se faz deve ser honroso. O primeiro é virtude da cabeça, o segundo é do coração, e ambos juntos constituem a grandeza da alma. As palavras são sombras dos feitos, elas são femininas, e eles são masculinos. É melhor ser celebrado que ser o celebrador. Falar é mais fácil que fazer. As façanhas são a substância da vida, e as falas, seu ornamento. A eminência dos feitos é duradoura, a dos ditos é fugaz. Os feitos são frutos da reflexão prudente e mostram sapiência, as palavras podem mostrar lucidez. 203. Conhecer as eminências de sua época. Elas não são muitas, uma única fênix em todo o mundo, um grande capitão, um perfeito orador, um sábio em todo um século, um rei eminente em muitos. Os medíocres são comuns em quantidade e valor, as eminências são raras em tudo, porque exigem a plenitude da perfeição. E quanto mais elevada a área de ação, mais difícil é alcançar o topo. Muitos tomaram para si o epíteto magno de Alexandre e de César, mas sempre em vão, pois, na falta de feitos, a voz é apenas o sopro do vento. 204. Tratar o fácil como difícil e o difícil como fácil. Nem a confiança deve levar ao descuido, nem sua falta ao desânimo. Para deixar de fazer algo basta dá-lo por feito. A diligência, ao contrário, supera o impossível. Os grandes projetos não vingam com a dúvida e sim com a energia. 205. Saber usar o desprezo. Modo sagaz de conseguir as coisas é fingir desprezá-las. Quando se procura por elas, não se encontram e aparecem quando se está distraído. As coisas terrenas são sombras das eternas e como sombras se comportam, fogem de quem as persegue e perseguem quem delas foge. O desprezo é também a mais sutil das vinganças. Os sábios usam a máxima de não se defenderem por escrito, para não deixar viva a marca. Com o tempo ela pode beneficiar o rival em vez de puni-lo. Opor-se aos grandes homens é a astúcia de quem busca a fama sem merecê-la. Muitos não seriam sequer conhecidos se os ofendidos não lhes dessem importância. Não há melhor vingança que o esquecimento, que enterra no pó de sua insignificância. Os indignos presumem alcançar a fama eterna ateando fogo às maravilhas do mundo. Combater a maledicência traz prejuízo, melhor é não lhe fazer caso, contra o decrédito, o crédito, contra a rivalidade, a complacência, pois a simples sombra do desdouro apaga o brilho. 206. Saber que a vulgaridade está bem em toda parte. A vulgaridade existia até mesmo em Corinto e nas famílias mais seletas, dentro da própria casa ela se faz sentir. Existe o vulgar e o duplo vulgar, que é pior, tem as mesmas propriedades do tipo comum mas é bem mais perigoso. Fala como louco e censura com impertinência, grande discípulo da ignorância, padrinho da estupidez, aliado da intriga. Não se deve dar valor ao que ele diz nem ao que sente. É bom conhecê-lo para livrar-se dele. Qualquer vulgaridade é estúpida, e qualquer estúpido é vulgar. 207. Praticar o autocontrole. Ponha-se sempre de sobreaviso. O ímpeto das paixões é a armadilha contra a prudência, e aí está o risco de perder-se. Tende-se a ser mais incauto nos momentos de furor ou de prazer que nas longas horas de indiferença. Quem corre naqueles momentos corre depois pelo resto da vida. A malícia ama tentações para descobrir os segredos da alma. Vale-se desses expedientes para pescar em águas profundas. A contenção dos impulsos é a melhor defesa contra isso. É preciso refletir muito para que não cresça uma paixão indomita, seguro de si é quem permanece seguro sobre um cavalo em disparada. Quem antevê o perigo age com cautela. A palavra dita no sobressalto parece leve a quem a pronuncia, mas é pesada para quem a recebe e reflete sobre ela. 208. Não morrer em um ataque de estupidez.
Os sábios costumam morrer por falta de bom senso, os tolos, ao contrário, por excesso de conselhos. Morrer como um tolo é morrer por pensar demais. Uns morrem por sentir demais, outros vivem por falta de sentimentos. Assim, uns são tolos porque não morrem de pena e outros o são porque sim. Também é tolo quem morre por ser demasiado inteligente. Portanto, uns morrem por compreenderem tudo e outros vivem por não entenderem nada. Mas ainda que tantos morram como tolos, são poucos os tolos que morrem. 209. Livrar-se da estupidez geral. É um tipo bem especial de bom senso. Essa estupidez geral é validada pelo fato de ser naturalmente difundida, e alguns que não se rendem à estupidez particular não sabem como escapar da coletiva. Vulgaridade é não estar contente com a sua sorte mesmo quando ela é grande nem descontente com seu talento mesmo quando ele é mínimo. Todos cobiçam a boa sorte alheia quando estão descontentes com a sua. As pessoas de hoje têm respeito pelas coisas de ontem e as de um lugar admiram as coisas estrangeiras. Tudo do passado parece melhor e tudo que é distante é mais desejado. Tão tolo é quem ri de tudo quanto quem de tudo se queixa. 210. Saber fazer uso da verdade. A verdade é perigosa, mas o homem de bem não pode deixar de dizê-la. Nessa circunstância é preciso ter arte. A habilidade dos médicos da alma criou o modo de adoçá-la, pois a desilusão que ela pode trazer é muito amarga. Seja hábil e empregue o bom procedimento, a mesma verdade pode louvar e machucar. Deixe que os mortos falem aos vivos. Para o bom entendedor basta uma insinuação, e quando nada for suficiente, deve-se recorrer ao silêncio. Não se deve curar os príncipes com remédios amargos. Para isso serve a arte de dourar a pílula. 211. No céu tudo é alegria, no inferno tudo é pesar. Na terra, que está no meio, participamos dos dois extremos. A sorte traz alternância, nem tudo é felicidade e nem tudo é adversidade. O mundo é como um zero, sozinho não vale nada, mas com o céu vale muito. Ser indiferente a essas variações é sinal de sensatez. Os sábios pouco se importam com as novidades e não se surpreendem. Nossa vida transcorre como uma peça de teatro, onde o enredo se define ao final. Assegure-se, portanto, de um final feliz. 212. Nunca revelar os estratagemas de sua arte. Só os grandes mestres têm a sutileza de mostrar sua arte sem expô-la. Assim sempre permanecem mestres. É preciso ter arte para poder comunicá-la. Nunca se deve esgotar a fonte dos seus ensinamentos e da sua habilidade como professor. Assim se conserva o renome próprio e a dependência alheia. Ao seduzir e ao ensinar deve-se sempre seguir a grande lição de cultivar a perfeição e alimentar a admiração. Manter algo sempre consigo é a maior regra em todas as áreas e também a maior regra da vitória e da vida, principalmente nos empreendimentos mais elevados. 213. Saber contradizer. Se for bem usada, a contradição é um bom instrumento para fazer sondagem sem expor-se. É um estímulo que faz aflorar os sentimentos reconditos. Indicar dúvidas ou incertezas produz efeitos que trazem à tona os segredos do mais recatado coração. Com essa sutileza, é possível sondar ao mesmo tempo a vontade e o juízo da outra pessoa. Um desprezo sagaz ante uma palavra ambígua empregada pelo interlocutor é a maneira de dar caça aos seus segredos mais profundos, que pouco a pouco lhe virão à boca para cair na rede assim armada. A demora cautelosa em reagir faz com que o outro perca a cautela e revele os sentimentos de seu coração até então inescrutável. O fingimento da dúvida é a melhor isca da curiosidade e lhe permite desvendar o que quer que seja. Até nas escolas o aluno contradiz o mestre, que é levado a empenhar-se mais em fundamentar seu ensinamento. O desafio hábil leva a um esclarecimento mais amplo e profundo. 214. Não transformar uma tolice em duas. É comum cometer uma série de tolices com o ânimo de corrigir uma. Emendar uma impertinência com outra maior é um tipo de mentira, pois, como a mentira, necessita de outras mais para poder sustentar-se. O pior de uma causa ruim é continuar a defendê-la e pior que um mal feito é não saber encobri-lo. Cada imperfeição é um encargo que custa cada vez mais caro. Até um sábio pode cometer um descuido, mas não dois, por inadvertência, não por contumácia. 215.
Precaver-se com quem chega com segundas intenções. O negociante experiente usa como ardil distrair a vontade do cliente para atingi-la, pois ela se dá por vencida quando se sente convencida. Ele dissimula sua intenção para realizá-la, colocando-a em segundo plano para voltar a colocá-la em primeiro na hora apropriada. O que torna o golpe seguro é que ele não seja percebido. Não permita que a atenção descanse quando a intenção está ativa, e se a intenção se dissimula ficando em segundo plano, a atenção deve manter-se bem alerta para perceber os efeitos, observando com cautela a ação dos artifícios que emprega e os indícios que vai deixando até chegar ao ponto desejado. Propõe uma coisa mas pretende outra, andando em círculos até atingir o alvo. Saiba exatamente o que está concedendo e deixe entender que está percebendo tudo. 216. Falar com clareza. Não só por desembaraço, mas para deixar precisos os conceitos. Há os que concebem bem mas gestam mal, e sem clareza não se dão à luz os filhos da alma, os conceitos e as normas. Uns são como vasos de grande capacidade mas vertem pouco. Outros, ao contrário, derramam-se em palavra e dizem mais do que pensam. O que a resolução é para a vontade, a explicação é para o entendimento, dois grandes dons. O pensamento lúcido é elogiado, o confuso pode ser reverenciado, mas não é entendido. Talvez convenha ser obscuro para não ser vulgar, mas como os que escutam formarão o conceito que os que dizem não revelam. 217. Não amar nem odiar para sempre. Confie em seus amigos de hoje como se eles fossem seus piores inimigos de amanhã. Como isso pode acontecer, previna-se desde logo. Não se deve dar armas aos trânsfugas da amizade, pois com elas eles lhe farão a guerra. Ao contrário, mantenha aos inimigos sempre aberta a porta da reconciliação e faça-o com cortesia, pois isso é o mais seguro. Por vezes a vingança de antes torna-se um tormento depois e a satisfação de ter causado dano ao rival transforma-se em pesar. 218. Nunca agir com teimosia e sim com reflexão. A obstinação é um tumor, filha mais velha da paixão, que nunca faz nada certo. Há quem transforme tudo em guerra, comportando-se como bandidos que não sabem agir pacificamente e querem que tudo o que fazem resulte em vitórias. Eles são perniciosos se puderem mandar e reger, pois no governo agem como chefes de quadrilha e tratam como inimigos os que deveriam tratar como filhos. Tudo querem fazer veladamente, à custa de intrigas. Mas quando os demais descobrem suas manhãs, eles se tornam seus adversários e buscam estorvar seus sonhos, razão porque nada conseguem. Enchem-se de problemas e irritações e todos se empenham em contrariá-los. Tudo eles veem de maneira distorcida, e seu coração é perverso. O modo de tratar monstros como esses é fugir para o fim do mundo, pois será mais fácil lidar com bárbaros que com a sua ferocidade. 219. Não se deixar conhecer como um homem de artimanhas. Embora não se possa viver sem as artimanhas, é melhor ser prudente que astuto. A cordialidade no trato faz bem a todos, mas nem todos a praticam. A sinceridade deve fugir dos extremos, em uma das pontas a simplicidade e na outra a sagacidade e a astúcia. É preferível ser admirado como sábio que temido como frio calculador. Os sinceros são amados, mas também são enganados. O melhor artifício é encobrir o próprio artifício, pois ele pode parecer um embuste. A franqueza floresceu no século de ouro, mas neste século de ferro floresce a malícia. O crédito do homem que sabe o que deve fazer é honroso e inspira confiança, mas o do homem que recorre a artifício gera suspeita. 220. Se não puder ser o leão, seja a raposa. Dar tempo ao tempo é crucial. Quem leva a cabo sua intenção nunca perde a reputação. Quando falta a força, usa-se a habilidade, seja por um caminho ou por outro, ou o caminho real, afirmativo, ou o atalho do artifício. A artimanha logra mais que a força, e mais vezes triunfam os sábios que os valentes. Quando não se consegue o que se quer, abre-se a porta para o desprezo. 221. Não ser impertinente. Há pessoas que são um obstáculo à sua própria dignidade e à dos outros e estão sempre a ponto de errar. É fácil encontrá-los e bem difícil livrar-se deles. Não lhes bastam 100 contrariedades por dia. Têm humor irritadiço e contradizem tudo e todos. Entendem tudo ao contrário e assim tudo reprovam. Os piores entre eles são os que nada fazem bem e de tudo falam mal.
Há variados monstros no vasto país da impertinência. 222. O comedimento é sinal de prudência. Quando se solta a língua, é difícil depois recolhê-la. Ela é o pulso da alma, e por ela se pode conhecer sua atitude e os movimentos do coração. O problema está em que os que deveriam ser os mais comedidos são os que menos se contêm. Os sábios evitam irritações e dificuldades e mostram que são senhores de si. Eles procedem de maneira circunspecta, como Janos na equidade e como Agos na observação. Melhor teria sido se Momo houvesse desejado olhos nas mãos em lugar de uma janela no peito. 223. Não ser demasiado singular. Não afete nem deixe aparecer muito as suas singularidades. Alguns têm forte individualidade, e têm manias que são mais defeitos que marcas de distinção. E assim como alguns são conhecidos por ter o rosto particularmente feio, os excêntricos são conhecidos pelas peculiaridades do comportamento. Eles atraem sobre si a crítica, o riso e por vezes a irritação. 224. Saber como levar as coisas. Nunca tome as coisas a contragosto, mesmo que não sejam boas. Todas têm o seu lado bom e o ruim. Mesmo a situação melhor e mais favorável pode feri-lo, se for tomada pela lâmina. A pior o defenderá, se tomada pela empunhadura. Muitas situações que causaram pena poderiam ter causado alegria se seu lado bom tivesse sido considerado. Tudo tem conveniências e inconveniências, e a habilidade está em descobrir o que é benéfico. A mesma coisa aparece de diferentes formas quando vista com diferentes luzes, veja sempre o lado da felicidade. Não confunda o bem e o mal e puxe as rédeas do lado mal. Daí vem que alguns encontram motivo de alegria em tudo, e outros apenas de tristeza. Aí está uma boa defesa contra as mudanças da sorte e uma regra para viver bem, válida para todo o tempo e todas as ocupações. 225. Conhecer o seu pior defeito. Ninguém vive sem ter um contrapeso para a sua maior virtude, mas deixá-lo livre é convertê-lo em seu tirano. Comece por declarar-lhe guerra, e que seja o seu primeiro ato expô-lo, pois, uma vez conhecido, será vencido, e assim se formará uma ideia clara sobre ele, tal como fazem os seus críticos. Para ser senhor de si é preciso conhecer-se por inteiro. Quando a maior imperfeição é derrotada, tudo mais também o será. 226. Atenção ao obrigar-se. As pessoas não falam nem agem como são por natureza, mas como se sentem obrigadas a ser. Qualquer um pode convencer-nos do mal, porque para todos o mal é sempre crível, embora possa ser também incrível. Tudo o que é considerado maior e mais importante depende do respeito dos demais. Alguns se contentam em ter a razão a seu lado, mas isso não basta porque ela precisa da ajuda da diligência. Obrigar-se por vezes custa muito pouco e é muito útil. Com palavras compram-se obras. Nada neste mundo é tão insignificante que não seja necessário, ainda que de raro em raro. Cada qual fala do objeto segundo o seu afeto. 227. Não ceder à primeira impressão. Alguns se casam com base apenas na primeira informação sobre a futura esposa e o resultado é um bom número de concubinas. Como vão se acostumando às mentiras, afinal não sobra espaço para a verdade. O entendimento e a vontade não devem satisfazer-se com o primeiro objeto ou com a primeira proposta, pois isso seria precipitação. Alguns são como um pote novo de barro, que retém para sempre o aroma do líquido que primeiro o encheu, seja ele bom ou mau. Uma vez conhecida, essa precipitação dá margem a comentários maliciosos. Os mal-intencionados tingem a credulidade com a cor preferida. Sempre deve haver lugar para uma revisão. Como Alexandre, guarde seu outro ouvido para escutar o acusado. Aguarde sempre a segunda e a terceira informação. Deixar-se impressionar demonstra falta de capacidade e está na vizinhança da paixão. 228. Não difundir boatos. Não deixe que a seu respeito se forme a fama de difamador. Não faça graças a respeito de outros, pois é detestável. Todos se vingarão e todos falarão mal de quem o faz. Em batalha de um contra muitos é mais fácil sair vencido que convencer os outros. Não se alegre com mais notícias, nem sequer as comente. As intrigas são sempre detestáveis, e ainda que as grandes personalidades desfrutem dela, isso será porque apreciaram o jogo de palavras e não seu próprio sentido. Quem fala mal sempre ouve o pior.
229. Saber organizar a vida com bom senso. Não haja ao sabor das circunstâncias, mas sim com previsão e critério. A vida é penosa sem descanso, como uma longa jornada sem pouso. O que a torna agradável é a variedade das situações em que se pode aprender. A primeira etapa do bem viver é conversar com os mortos. Nascemos para saber e saber sobre nós, e os livros, com fidelidade, fazem com que sejamos pessoas. A segunda etapa deve empregar-se com os vivos, ver e registrar tudo o que é bom no mundo. Nem todas as coisas se acham no mesmo lugar, pois o Pai Universal repartiu os dotes e às vezes deixa mais aos feios. A terceira deve ser toda sua, para a última felicidade, filosofar. 230. Abrir os olhos a tempo. Nem todos os que veem têm os olhos abertos, nem todos os que olham veem. Dar-se conta tarde não é remédio e sim motivo de pesar. Alguns começam a ver quando já não há o que fazer, perdem tudo o que tinham antes de encontrar a si próprios. É difícil dar entendimento a quem não tem vontade, e mais ainda dar vontade a quem não tem entendimento. Os que estão ao redor brincam com eles de cabra cega ante o riso dos demais, porque eles, surdos para escutar conselhos, não abrem os olhos para ver. E não falta quem fomente essa falta de bom senso, pois só progridem à custa de quem não o consegue. Infeliz o cavalo de quem não vê, pois estará sempre faminto. 231. Nunca mostrar coisas inacabadas. Deixe que elas sejam vistas em toda a sua perfeição. No início, tudo carece de boas formas, e a imagem dessa deformidade perdura. A memória da imperfeição impede a observação natural da beleza final. Apreciar uma grande obra em um relance satisfaz o gosto e depois enseja a admiração de suas partes. Antes de serem algo, as coisas não são nada, e quando ainda estão começando a existir, são pouco mais que nada. Ver cozinhar o mais maravilhoso dos pratos pode provocar mais a repulsa que o apetite. Todos os grandes mestres devem impedir a visão de suas obras ainda em forma embrionária. Aprenda com a natureza a guardá-las antes que estejam prontas para serem apreciadas. 232. Desenvolver o espírito do negociante. Especular não é tudo, pois também a ação é necessária. Pessoas de grande inteligência são fáceis de enganar porque, embora saibam coisas extraordinárias, ignoram os assuntos corriqueiros da vida, mesmo sendo eles tão necessários. Para elas, a contemplação do sublime não deixa lugar para o mundano e falta-lhes a percepção do que mais importa na vida diária, que é justamente o que todos os demais assimilam perfeitamente. Por isso, ou elas são admiradas ou são consideradas idiotas pelas pessoas ordinárias. Assim, o sábio deve procurar ter algo do espírito do negociante e ter também algo de prático para não ser enganado ou ser tema de deboche. Deve preocupar-se com as matérias do cotidiano, que não são os aspectos mais elevados da vida, mas são os mais necessários. De que serve o conhecimento se não tiver utilidade prática? E, no nosso tempo, saber viver é parte integrante da sabedoria. 233. Não interpretar mal o gosto alheio. Mesmo quando se quer ser agradável, é comum que se acabe incomodando uma pessoa quando não se compreendem suas maneiras e preferências. Isso que acaba por transformar o prazer em irritação. O que para uns é elogio para outros é descortesia, e o que é apresentado como favor pode ser tomado como ofensa. Muitas vezes o mal-estar causado é bem maior que o prazer almejado. Perdem-se o bom trato e o agradecimento por haver se perdido antes o modo correto de agradar. Se não se conhece o temperamento de uma pessoa, será sempre difícil satisfazê-la, e o enaltecimento pode ser visto como insulto, e o que se pensa ser eloquência é encarado como irritante prolixidade. 234. Não confiar sua reputação àquele de quem não se conhece a honra. O silêncio é o caminho do proveito, a fala, o do prejuízo. Em questões de honradez, os negócios devem ser recíprocos, de modo que um cuide da reputação do outro. Nunca se deve confiar, mas, se alguma vez for preciso, faça-se com tal arte que a prudência same-se ainda a cautela. O risco deve ser comum e a causa deve ser recíproca para que o parceiro não se converta em adversário. 235. Saber pedir. Nada mais difícil para uns e nada mais fácil para outros que o ato de pedir. Alguns não sabem dizer não e com eles não é necessário usar gazua. Para outros,
O não é a primeira palavra a qualquer hora, e com eles é necessário ter muita habilidade. E com todos é preciso saber reconhecer a oportunidade correta, quando estão com o espírito jovial, quando o corpo e a mente estão satisfeitos. A menos que a atenção de quem recebe o pedido atine com as sutilezas de quem pede, serão felizes os dias em que os favores são concedidos, pois a felicidade interior projeta-se ao exterior. Nunca fazer a aproximação quando outra pessoa já recebeu um não, pois o medo a responder com um não já não estará presente. Nada deve ser tentado quando há tristeza no ar. É boa norma fazer com que a pessoa a quem se pedirá o favor já se sinta de antemão obrigada a concedê-lo, a menos que seja um canalha. 236. Fazer o favor antes que ele se transforme em obrigação. Essa é uma habilidade dos grandes políticos. Fazer favores antes de que o mérito os exija a prova de honradez. O favor antecipado é duplamente conveniente pois acentua o compromisso de quem o recebe, o que antes era um direito a cobrar transforma-se em obrigação a cumprir. Assim é com as pessoas honradas. Mas, para os que são vis, pode ter mais o efeito do freio que o da espora. 237. Nunca compartilhar segredos com os superiores. Será como trocar pedras em vez de peras. Muitos pereceram por serem confidentes, são como pão molhado e logo conhecem o mesmo destino. O príncipe não faz favor algum ao compartilhar um segredo, mas sim lança um fado ao confidente. Muitos quebram o espelho para não ver sua própria feiura. As pessoas não toleram ver quem as viu como elas são. Ninguém, e muito menos quem é poderoso, gosta de sentir-se cheio de obrigações. É melhor fazer benefícios que receber favores. As confidências entre amigos são particularmente perigosas. Quem conta seus próprios segredos torna-se escravo de quem os ouve. Entre soberanos essa é uma situação que não pode perdurar. Eles buscarão depois recuperar sua liberdade, e, para consegui-lo, passarão por cima de qualquer coisa, até mesmo da razão. Segredos nem dizê-los nem ouvi-los. 238. Ter consciência do que lhe falta. Muitos seriam pessoas bem resolvidas se não lhes faltasse algo sem o qual nunca podem chegar à perfeição. Vê-se que poderiam alcançar muito mais se reparassem um pouco em alguns aspectos menores. Pode ser que lhes falte seriedade, o que ensombrece seus talentos, ou gentileza, o que seus familiares e colegas sentem de imediato, sobretudo os mais altos na hierarquia, ou maior rapidez na execução, ou ponderação no julgamento. Todas essas falhas poderiam, se fossem combatidas, superar-se com facilidade, pois o cuidado pode fazer do hábito uma segunda natureza. 239. Não tentar impressionar. Saber mais que o necessário é pôr-se em risco, mais vale ser prudente. Muita sutileza leva a escorregões, mais vale a verdade consagrada. É bom mostrar entendimento, mas não abusar do palavrório. Debates intermináveis geram conflito, melhor é o juízo substantivo que não diz mais que o necessário. 240. Saber fazer-se de tolo. Os maiores sábios recorrem a esse truque, pois há ocasiões em que a máxima sabedoria consiste em não saber. Não se trata de ignorar, mas de fingir ignorar. A sabedoria pouco importa para os tolos, assim como a sanidade para os loucos. Com cada um deve falar-se a sua linguagem. Quem se faz de tolo não é tolo, mas sim quem não consegue deixar de fazê-lo. A estupidez fingida não é simplória como a real, mas sim engenhosa. O único meio de ser benquisto é colocar-se na pele do mais estúpido dos animais. 241. Permitir caçoadas, mas não caçoar. Sofrer impassível uma brincadeira é mostra de elegância, fazê-la é mostra de atrevimento. Quem perde a calma em uma festa exibe seus traços animais. Uma troça bem feita é algo alegre e saber suportá-la é mostra de caráter. Mostrar-se incomodado apenas atiça mais zombaria. Saiba até que ponto deve aturar as provocações e sobretudo não as comece. As maiores verdades surgem sempre das brincadeiras. Nada requer tanta atenção e habilidade. Antes de envolver-se nesse tipo de coisa, procure estimar como é o temperamento do atingido. 242. Levar as tarefas até o fim. Há os que usam toda a energia para começar uma atividade e não conseguem completar nenhuma delas. Inventam mas não concluem, pois têm um gênio instável.
Nunca são elogiados por terem esse defeito. Com eles tudo termina antes de terminar. Em outros casos, isso acontece por efeito da impaciência, característica dos espanhóis, assim como a paciência é a marca dos belgas. Estes acabam as coisas, aqueles acabam com elas, sumam até vencer a dificuldade e contentam-se com vencê-la, mas não sabem como alcançar a vitória. Provam capacidade, mas falta-lhes o desejo, o que é sempre um defeito, seja por impossibilidade, seja por irresponsabilidade. Se um projeto é bom, por que não terminá-lo? E se é mau, por que iniciá-lo? Quem é sagaz mata a caça e não se retira só com dessangrá-la. 243. Não ser sempre como uma pomba. A candidez da pomba deve alternar-se com a astúcia da serpente. Não há nada mais fácil que enganar um homem de bem, quem nunca mente é crédulo, e quem nunca engana confia. Ser enganado nem sempre decorre de estultícia e sim da simples bondade. Há dois tipos de pessoas que conseguem prevenir danos, os que aprenderam por sua experiência, muitas vezes à custa própria, e os astutos, muitas vezes à custa dos outros. A sagacidade deve manobrar a suspeita do mesmo modo como a astúcia manobra a intriga. Ninguém deve ser tão bem intencionado a ponto de ensejar aos outros a má intenção. Ter algo de pomba e algo de serpente não faz um monstro e sim um prodígio. 244. Saber obrigar. Há os que transformam um favor recebido em favor feito e dão a entender que concederam uma honra ao aceitá-lo. Há pessoas tão astutas que fazem com que o proveito assim recebido seja visto como expressão de sua própria magnanimidade. De tal modo embaralham as coisas que fazem crer que o outro, ao dar-lhe algo, está apenas fazendo o que é devido. No mínimo deixam sempre em dúvida quem está dando e quem está recebendo. Pagam com louvações o que recebem, indicam interesse em coisas finas e elogiam o gosto de quem as dá. Veem a polidez alheia como uma obrigação e transformam o que deveria ser sua gratidão em um pagamento que lhe era devido. Trocam a voz passiva pela ativa, mostrando assim serem melhores na política que na gramática. Sem dúvida, essa conduta revela sutileza, mas muito mais correto seria desfazer o truque, reverter as honrarias e recompensar os proveitos recebidos. 245. Comportar-se de maneira singular. Não dê valor às pessoas que nunca lhe mostram oposição, pois isso não é sinal de respeito e sim autocomplacência. Não se deixe iludir pelos elogios, mas sim condene-os sem retrucá-los. Considere a crítica como uma honra, especialmente quando provém de quem fala mal das pessoas de bem. Preocupe-se se perceber que todos os seus atos são bem recebidos por todos, pois a perfeição é virtude de poucos. Assim se comporta quem é realmente superior. 246. Nunca dá satisfação a quem não a pediu. Se alguém lhe pedir satisfações, nunca exagere ao dá-las para que não pareçam uma admissão de erro. Desculpar-se antes que seja necessário equivale a culpar-se. Medicar-se quando se tem saúde atrai o mal e a malícia. Desculpas antecipadas despertam suspeita. Mostrar-se sensível à suspeita de outrem é buscar ofensas. A melhor refutação está na retidão do comportamento. 247. Saber um pouco mais e viver um pouco menos. Outros preferem o contrário. Mais vale um bom lazer que um bom trabalho. A única coisa que realmente temos é o tempo, única morada de quem não tem onde morar. Gastar a vida em tarefas mecânicas é tão ruim quanto gastá-la em assuntos esotéricos. Não se deixe assoberbar pelas tarefas e pela inveja, assim, atropela-se a vida e afoga-se o ânimo. Alguns pregam mesmo a inutilidade do saber, mas quem não sabe não vive. 248. Não se deixar impressionar pelo último acontecimento. Há homens que acreditam sempre na última notícia, o que faz com que sua estupidez seja conhecida de um extremo ao outro. Seus sentimentos e desejos são feitos de cera, o mais recente encobre e oculta todos os demais, mas também eles estão prestes a perder-se, pois qualquer um pode fazê-los mudar de cor. São maus confidentes, crianças por toda a vida. Assim, variando os juízos e os afetos segundo as circunstâncias, flutuam, voláteis na vontade e nas escolhas, ora para um lado, ora para o outro. 249. Não começar a vida por onde ela acaba. Alguns descansam antes e deixam a fadiga para depois, mas o essencial deve vir primeiro e depois, se houver tempo e lugar, virá o que é acessório.
Outros querem triunfar antes de lutar. Há também os que começam os estudos pelo que menos importa e deixam para o fim da vida os temas necessários e prestigiosos. Existem ainda os que já se vangloriam das coisas que ainda estão por fazer. Mas para saber e saber viver, o método é essencial. 250. Cuidado com os argumentos às avessas. Falar o contrário do que se pensa implica malícia. Para alguns tudo é mostrado ao contrário, o sim é não e o não é sim. Nesse caso, falar mal de alguma coisa significa que ela é cobiçada, e por isso aquele que a quer a desvaloriza perante os outros. Por outro lado, nem todo elogio é sincero, pois alguns, não querendo distinguir os bons, enaltecem também os maus. Mas para quem ninguém é mau, ninguém é bom tampouco. 251. Procurar os meios humanos como se não existissem os divinos e os divinos como se não existissem os humanos. Esta é a regra dos mestres. Não cabe nenhum comentário. 252. Não ser totalmente egoísta nem totalmente altruísta. Ambos os casos são formas vulgares de tirania. Querer ganhar sempre significa desejar todas as coisas para si. Pessoas assim não sabem ceder a respeito de coisa alguma nem sabem dispensar qualquer fração do seu bem-estar. Costumam ser mal agradecidos e confiam sempre em sua boa sorte, o que os deixa muitas vezes sem arrimo. Convém mais estar ao lado de outros para tê-los realmente ao seu lado. Quem tem um cargo público tem de ser escravo do público, e quem rejeita essa carga tem de rejeitar também o cargo, como disse a velha senhora Adriano. Dois outros, em contraste, vivem inteiramente para o próximo, pois a estupidez sempre é exagerada, provocando, neste caso, um excesso de infelicidade. Nunca têm um dia ou mesmo uma hora para si e dedicam-se de tal maneira aos outros que, na verdade, pertencem a todos, menos a eles mesmos. Com isso, sua própria compreensão é atingida, sabem tudo para ajudar os demais e nada para ajudar a si mesmos. O homem circunspecto deve saber que ninguém o busca por ter interesse nele sim por seu próprio interesse. 253. Não expressar uma ideia de forma demasiado simples. A maior parte das pessoas não dá valor àquilo que compreende e adora o que não entende. Dá-se valor às coisas pelo que elas nos custam. Celebra-se o que é incompreensível. Para ganhar respeito, é preciso mostrar-se sempre mais sábio e mais prudente que o esperado pela pessoa com quem se lida, mas isso deve ser feito com moderação e não com excesso. Entre pessoas ilustres, o bom senso vale muito, mas as pessoas comuns precisam de algo mais luzidio. Não se deve dar-lhes a oportunidade de fazer críticas, e por isso eles devem passar todo o tempo ocupados na tentativa de compreender. Muitos enaltecem coisas sem saber por quê. O que é recôndito, por ser misterioso, é reverenciado, e as pessoas o reverenciam porque copiam os outros que também o fazem. 254. Não desatentar de um mal, ainda que pequeno. Os males nunca vêm sós e sim encadeados, assim como os momentos felizes. E costumam aparecer, uns como os outros, por onde já haviam passado. Todos fogem das pessoas sem sorte e se animam em estar com os venturosos. Mesmo as pombas, com sua simplicidade, voam às torres mais brancas. Tudo falta a quem não tem sorte, o consolo, a razão, até ele próprio. Não se deve despertar a desdita enquanto ela dorme. Um deslize é pouca coisa, mas a ele pode seguir-se um despenhadeiro, sem que a pessoa saiba onde vai parar porque, assim como um bem tarda em realizar-se por completo, assim também um mal tarda em terminar. Para o que vem do céu, paciência, para o que vem de baixo, prudência. 255. Saber fazer o bem. O bem deve ser feito pouco a pouco e repetidas vezes, pois a retribuição que se espera nunca pode ser maior que as possibilidades de quem a deve. Quem dá muito, não dá nada, na verdade, vende. A gratidão não deve ser exigida em níveis impossíveis pois, se for assim, o vínculo se romperá. A maneira mais fácil de perder amigos é exigir-lhes demasiado, por não poder pagar eles se retirarão e se tornarão inimigos. O ídolo não quer ver de frente o escultor que lavrou sua estátua, e tampouco quem recebe um favor quer ver os olhos de seu benfeitor. A sutileza do ato de dar consiste em que seja muito desejado e custe pouco, para gerar estima. 256. Estar sempre prevenido.
É preciso precaver-se contra os grosseiros, os teimosos, os presunçosos e todos os tipos de idiotas. Eles são muitos, e a melhor conduta é não se encontrar com eles. Arme-se de bons propósitos todos os dias ante o espelho da prudência para vencer o jogo com os idiotas. Fique alerta e não exponha sua reputação às contingências vulgares. Quem se protege com o bom senso não será atacado pela impertinência. O caminho das relações humanas é difícil por estar cheio de ameaças ao bom nome dos justos. É mais seguro desviar-se e aprender sobre a astúcia com Ulisses. Use artifícios e recorra à cortesia, pois essa é a maneira mais rápida de livrar-se de embaraços. 257. Nunca chegar ao rompimento. O rompimento sempre atinge a reputação. Qualquer pessoa serve como inimigo, mas não como amigo. Qualquer um pode fazer mal, mas poucos fazem o bem. Quando a águia rompe com o besouro, seu ninho não está seguro nem no colo de Júpiter. Os inimigos ocultos, que ficam à espera de oportunidades, usam os inimigos declarados para atiçar fogo contra seus rivais. As amizades quebradas formam os piores inimigos. Conhecem os defeitos da vítima e a eles somam os seus próprios para desferir o ataque. Os que olham falam o que sentem, sentem o que querem e condenam ambos os lados, por falta de previsão, no início da amizade, por falta de contenção, no seu fim, e por falta de juízo em todos os momentos. Se o rompimento for inevitável, que seja ao menos compreensível, melhor com a frieza de um favor que com o furor da ira. Aplicam-se bem aqui as regras de uma retirada elegante. 258. Buscar alguém que ajude nos infortúnios. Nunca fique só, sobretudo em situações de risco, para não ter de suportar toda a carga do ódio. Quem pensa em assumir todas as responsabilidades acaba assumindo todas as culpas. Tenha sempre alguém que o ajude, ou que o ajude a chorar. Enfrentar duas pessoas nunca é fácil, nem para o mais afortunado nem para o mais vulgar. Por isso, o médico sagaz que errou na cura do paciente não erra ao buscar quem, em troca de consulta futura, o ajude a carregar o ataúde. Repartem-se o peso e o pesar, porque a desdita na solidão é 2 vezes mais intolerável. 259. Prevenir as injúrias e transformá-las em favores. É melhor evitar injúrias que vingá-las. É grande a habilidade de quem consegue tornar um rival potencial em confidente e os que ameaçam atacá-lo em defensores. Saber colocar uma pessoa hostil diante de uma obrigação tira-lhe o tempo de pensar em ofensas e o força a expressar sua gratidão. Converter pesares em prazeres é prova de sabedoria, assim como transformar a má intenção em confiança. 260. Não ser e não ter alguém totalmente dedicado. Nem os laços de sangue, nem a amizade, nem a obrigação mais estrita são bastantes para levar a lealdade a esse ponto, pois é grande a diferença entre abrir o coração e abdicar da própria vontade. Até a mais estreita das relações tem seus limites, e nem por isso ferem-se as leis da cortesia. Sempre se esconde um segredo de um grande amigo, e o filho não revela tudo ao seu pai. O que se diz a um não se diz a outro, e o mesmo ocorre no sentido contrário. Fazendo distinções entre as pessoas, acaba se revelando tudo e escondendo tudo ao mesmo tempo. 261. Não persistir no erro. Alguns persistem em um erro cometido, e fazendo o seu, o transformam em marca de constância. Internamente acusam-se do erro, mas externamente o toleram, e com isso, se ao início eram considerados imprudentes, afinal são tidos como tolos. Nenhuma promessa irrefletida nem uma resolução errônea geram obrigação. Mas existem algumas pessoas que se mantêm fiéis ao erro inicial e perseveram em cometê-lo, porque se sentem leais a ele. 262. Saber esquecer. Esquecer depende mais de sorte que de habilidade. As coisas que mais deveriam ser esquecidas são as mais relembradas. A memória não só é vil ao falhar quando mais se necessita dela, mas também ao aparecer quando mais deveria estar escondida. Ela é meticulosa com coisas que causam tristeza e descuidada com as que causam prazer. Com frequência o remédio para um mal ocorrido é esquecê-lo, mas com frequência esquecemo-nos do remédio. O melhor é, portanto, ensinar boas maneiras à memória, já que ela pode levar-nos ao céu ou ao inferno. Há que abrir exceção aqui aos satisfeitos, que em seu estado de inocência já gozam de sua pura felicidade. 263. Não é preciso possuir muitas das coisas estimadas.
Há coisas que servem melhor quando pertencem a outros. No primeiro dia, todo o prazer fica para o dono, mas depois o prazer é para os outros. As coisas alheias são apreciadas com redobrada fruição, sem risco de perda e com o encanto da novidade. A ausência do sentimento de posse valoriza ainda mais os objetos, até a água alheia é mais pura. A posse do objeto, além de diminuir o gozo, aumenta o embaraço, tanto para emprestá-lo quanto para não emprestá-lo. Acaba equivalendo a mantê-lo para os outros e gera mais inimigos que apreciadores. 264. Não ter dias de descuido. A sorte gosta de pregar peças e aproveita todas as oportunidades para atacar quando se está desprevenido. A inteligência, a sensatez e a coragem devem estar sempre em alerta, e até mesmo a beleza, pois o dia em que elas se descuidarem será o dia em que ficarão desacreditadas. O cuidado falta justamente quando é mais necessário, pois é quando não se olha que se tropeça. Usualmente, a estratégia do inimigo atento consiste em aproveitar os momentos de descuido para avaliar rigorosamente o comportamento da futura vítima. Os astutos sabem bem os dias em que a pessoa sai exibir-se e esperam para agir no dia em que menos se espera. 265. Saber como conseguir o empenho dos auxiliares. Chamar alguém aos brios pode transformá-lo em uma pessoa decisiva, assim como o perigo de afogar-se cria bons nadadores. Por esse meio, muitos descobrem seu real valor e mesmo sua sabedoria, que, se não fosse por isso, continuariam escondidos. Situações difíceis são oportunidades para reafirmação. Uma pessoa nobre pode fazer o trabalho de 1000 se sua honra estiver em jogo. Esta lição particular, como tantas outras, a Rainha Isabel, a católica, aplicou com esmero, e a ela deve seu prestígio o grande capitão Gonzalo Fernandes de Córdoba, tal como outros de eterna fama. Com essa sutileza, a rainha fez grandes homens. 266. Não ser mal por excesso de bondade. Pouco sentimento têm os insensíveis e os que nunca se zangam. Esse traço não provém apenas da insensibilidade, mas também da estupidez. O que nos faz humanos é a expressão oportuna de um sentimento. Os pássaros logo perdem o respeito pelos espantalhos. Alternar o amargo com o doce é prova de bom gosto, a doçura por si só é para crianças e tolos. Grande mal é perder-se na insensibilidade de ser apenas bom. 267. Palavras de seda e suavidade. As flechas ferem o corpo, e as palavras duras ferem o coração. Uma boa pastilha perfuma o hálito, e saber como vender o ar é prova de grande habilidade. Muitas coisas são compradas com palavras, e são elas que conseguem o impossível. Os negócios são feitos no ar e com o ar, o alento de um príncipe pode ser de grande inspiração. Assim, a boca deve estar sempre cheia de açúcar para adoçar as palavras e torná-las suaves mesmo quando dirigidas ao inimigo. O único caminho para o amor é a suavidade. 268. O sensato faz no princípio o que o tolo faz no fim. Ambos fazem o mesmo, e a única diferença é a escolha da ocasião, o tolo erra e o sensato acerta. Quem pensa de trás para frente no início continua assim até o fim, trata com os pés o que deveria ter na cabeça, toma a esquerda pela direita e por isso é canhestra em seu proceder. Há um só remédio para isso, o que deveriam fazer por escolha, os tolos só fazem quando forçados. Já os sensatos logo percebem o que deve ser feito no início ou no fim, fazem-no com gosto e obtêm o reconhecimento. 269. Tirar proveito da novidade. A novidade é apreciada enquanto dura. O que é novo representa variedade, renova o sabor e a todos satisfaz. Por ser novo, algo sem valor é valorizado, enquanto que algo valioso, mas já conhecido, é desprezado. Toda beleza perde o brilho e envelhece. Mas lembre-se de que a glória da novidade não dura e em poucos dias se esvai. Saiba, pois, como tirar proveito de tais frutos efêmeros da moda e leve para si tudo o que puder desses fugazes instantes, porque quando passar o calor dos primeiros momentos, o interesse esfriará e o encantamento voltará a ser o tédio costumeiro, pois tudo já teve a sua vez e passou. 270. Não ser o único a condenar o que agrada a muitos. Algo de bom deve haver no que satisfaz a tantas pessoas e, embora isso não tenha explicação, o deleite é real. Não seja o único a criticá-lo, pois a singularidade é sempre detestável, e, quando errônea, é ridícula.
O conceito de quem julga ficará desacreditado e não o objeto, e o crítico ficará só, com o seu mau humor. Se não for possível compreender o que há de bom, esconda sua opinião e não divulgue sua condenação, pois o mau gosto graça onde há ignorância. O que todos dizem é verdade, ou busca ser. 271. Quem sabe pouco não se arrisca. Qualquer que seja a profissão, quem sabe pouco dela tem-se ao que é seguro. Ainda que os outros não o considerem uma pessoa sutil, tilam como fundamental. Quem sabe pode arriscar-se e dar uma opinião intuitiva, mas saber pouco e jogar com a sorte é lançar-se voluntariamente ao precipício. Mantenha-se em terreno seguro, pois o que é clássico não falha. Se o conhecimento é mínimo, mantenha-se na via principal. Segundo as regras do conhecimento, assim como as da ignorância, é mais sensata a mediocridade que a singularidade. 272. Vender as coisas a preço de cortesia. Quem faz bom preço ganha preço e deixa o cliente em dívida. O pedido do interessado nunca chega a igualar a cortesia do bom vendedor. A cortesia não dá, mas compromete, e a generosidade é a melhor forma de pô-la em prática. Para o homem de bem, não há coisa mais cara que o presente que recebe. Seu valor e o ato de cortesia significam que ela é paga duas vezes. Mas é verdade que a cortesia é uma tolice para gentes vulgares, pois elas não compreendem os termos do bom comportamento. 273. Entender o caráter das pessoas com quem tratamos. Essa compreensão é necessária para descobrir as intenções das pessoas. Uma vez conhecidas as causas, conhecem-se os efeitos, que são frutos delas e também das motivações. O melancólico sempre prevê desastres, e o escandaloso divulga as culpas. Predizem tudo que é ruim, sem ver o bem que está presente, anunciam o mal que pode haver. O apaixonado não descreve as coisas como elas são, é a paixão que fala por eles, e não a razão. E cada um deles se expressa segundo seu próprio sentimento e seus próprios humores, sempre longe da verdade. Saiba decifrar os semblantes e ler nos sinais emitidos a alma de quem fala. Observe que quem sempre ri é um tolo e quem nunca ri é um falso. Tenha cautela com o inquisitivo, porque ele pode ser um falador ou um acusador. Espere pouco dos feios e deformados, porque eles costumam vingar-se da natureza, respeitando-a pouco, assim como pouco ela os respeitou. Mas veja que a beleza e a pouca inteligência costumam andar juntas. 274. Ser simpático. A simpatia e a cortesia são feitiços na política. Use os ares da galanteria mais para gerar boa vontade que para obter vantagens, ou então use-os sempre. O mérito não basta se não for acompanhado do encanto pessoal, que é o que traz aprovação, o mais cobiçado instrumento dos poderosos. Cair nas boas graças de alguém é sobretudo questão de sorte, mas ter habilidade no trato reforça a ação dos dons naturais. Esse é o caminho do afeto, e se possível, da graça universal. 275. Acompanhar o fluxo mantendo o decoro. Não afete sempre um ar grave, solene ou zangado. Isso faz parte das boas maneiras. Há que se ceder em algo para conquistar o afeto geral. Pode-se, eventualmente, acompanhar os desejos da maioria, mas não à custa do decoro, pois quem faz papel de tolo em público nunca será bem considerado em privado. Mais se perde em um dia de descontração que tudo o que se ganhou com seriedade. Mas tampouco é correto afastar-se dos demais, pois ser único é condenar os outros, e menos ainda mostrar-se ofendido, algo que deve ser deixado para as mulheres. Mesmo em matérias espirituais isso é ridículo. O melhor para um homem é agir como um homem. A mulher pode afetar com graça atitudes masculinas, mas o contrário não deve ocorrer. 276. Saber renovar o caráter usando natureza e arte. Dizem que a cada 7 anos muda a condição do indivíduo. Pois que seja, então, para aprimorar o gosto. Após os primeiros 7 anos, chega-nos o uso da razão, que nos cheguem, então, a cada novo período, novas perfeições. Observe esse processo natural para ajudá-lo e conte com que os outros também melhorarão. Por isso muitos mudam seu comportamento, como mudam também sua posição e a situação relativa. Por vezes essas alterações só são percebidas quando se impõem aos olhos, já inteiramente formadas. Aos 20 anos a pessoa é um pavão, aos 30, um leão,
aos 40, um camelo, aos 50, uma cobra, aos 60, um cachorro, aos 70, um macaco, e aos 80, nada. 277. Ostentar os talentos. Faça luzir os dotes, cada qual a seu momento. Escolha-os bem, pois nem todo dia é de triunfo. Há pessoas esplêndidas cujas menores conquistas brilham fortemente, sendo que as grandes parecem até fabulosas e provocam muita admiração. Quando a ostentação casa-se com a excelência, tem-se um prodígio. Há nações ostentatórias, e a Espanha é uma das principais. A luz dá brilho a toda a criação. A ostentação enche o espaço, supre o que poderia faltar e dá uma imagem renovada a todas as coisas, sobretudo quando tem por base a própria realidade. O céu, que irradia perfeição, é o palco e o cenário da ostentação, pois ela não poderia existir sem ele. É preciso ter arte para ostentar, mesmo o máximo da excelência depende das circunstâncias e nem sempre lhe surge a oportunidade. Quando o momento não é apropriado, a exibição fracassa. A qualidade deve impor-se por si só e não precisa da afetação, que lhe é nociva, está muito próxima da vaidade, que, por sua vez, está próxima do desprezo. Ela deve ser sempre contida para que tudo não se torne vulgar, pois quando a ostentação é excessiva não ganha o apreço dos mais cultos. Por vezes o melhor é uma eloquência muda, uma aparente modéstia, um toque natural na apresentação. A sutileza é sua melhor característica e provoca uma intensa curiosidade. O brilho e a perfeição não devem ser mostrados de uma vez em seu máximo esplendor, mas sim ir aparecendo pouco a pouco, para que um destaque seja antessala de outro maior e o aplauso dado ao primeiro gere a expectativa do que vem a seguir. 278. Fugir da notoriedade. Se muito exibidos, os realces tornam-se defeitos. A atenção que recebem provém do seu caráter singular, que é sempre mal visto. O que é singular permanece só. Mesmo o que é lindo, se for sobreexposto, fica desacreditado. Fazendo-se reparar, ofende a sensibilidade, mais ainda se for de duvidosa peculiaridade. Mas há pessoas que querem ser conhecidas pelos seus próprios vícios e buscam a novidade no que é mal, para conseguir fama de infame. Mesmo com a ajuda da inteligência, o excesso transforma-se em bravata. 279. Não responder a quem o contradiz. É necessário saber distinguir se a contradição deriva da astúcia ou da vulgaridade. Em vez de ser um desafio, ela pode ser um jogo. Atenção, pois, para não se empenhar na primeira nem se despenhar na segunda. Nada exige mais cautela que o trato com espiões, nem a melhor defesa que fechar por dentro a porta da cautela. 280. Homem honrado. A boa conduta não existe mais, as obrigações não se cumprem, os entendimentos são fraudulentos, os piores serviços são os mais aquinhoados, e o mundo inteiro se comporta assim. Há nações totalmente comprometidas com a má conduta, umas dedicadas à traição, outras à inconstância, outras mais à trapaça. Não permita que os erros alheios sirvam como exemplo e sim como advertência. A tolerância com o mau procedimento destrói a integridade. Mas o homem honrado nunca esquece quem ele é, apesar do que os outros são. 281. Ganhar a aprovação dos mais cultos. Um tímido sim de um homem distinto vale mais que o aplauso de todos, porque o mau pão não alimenta. Os sábios falam com a cabeça e por isso seu louvor causa satisfação infinita. O judicioso Antígono reduziu a plateia dos seus seguidores a um único homem, Zenão, e Platão fez de Aristóteles toda a sua escola. Alguns só se preocupam em encher o estômago e comem qualquer porcaria. Até os príncipes precisam dos que escrevem, e têm mais temor de suas penas que as feias do pincel dos artistas. 282. Usar a ausência. Em alguns, a ausência serve para o respeito ou para a estima. Se a presença diminui a fama, a ausência revigora. O ausente é tomado por leão, e o presente é o rato parido pela montanha. O talento perde o brilho quando visto muito de perto, pois sua superfície externa suplanta a riqueza interior. A imaginação enxerga mais que a visão, e a burla que entra pelos ouvidos sai pelos olhos. Quem se recolhe ao cerne de sua opinião conserva a reputação. Até a fênix vale-se da ausência para afirmar a dignidade e transformar o desejo em apreço. 283. Ser inventivo e manter o bom senso.
A inventividade indica extrema engenhosidade, mas que seria ela sem um toque de loucura? É a característica das mentes vivazes, assim como a boa escolha é a dos prudentes. Ela é um dom, e dos mais raros, pois muitos sabem escolher e bem poucos sabem inventar e por isso ocupam lugar de destaque na história. A novidade incita a admiração, e quando é eficaz, dobra o brilho do achado. Se em questões que envolvem o julgamento a inventividade é perigosa, porque implica contrariar opiniões, em matéria de engenhosidade é digna de louvor, e quando se unem as duas vertentes, ambas são fortemente aclamadas. 284. Não ser intrometido. Quem não se intromete não é repelido. Quem quer ser respeitado respeita a si próprio. Que sua presença seja sóbria e não pródiga. Vá onde é desejado e será bem-vindo. Nunca chegue onde não foi chamado nem vá a lugares aonde não foi mandado. Quem só faz o que quer se dá mal e atrai o ódio sobre si, e se der bem, não terá agradecimentos. O intrometido é objeto de desprezo, e como sua interferência não é desejada, sofre repúdio ignominioso. 285. Não morrer por desgraça alheia. Conheça quem está no lodo e saiba que ele reclamará seu consolo e sua solidariedade. O atingido busca quem o ajude a superar o infortúnio. O mesmo que na prosperidade lhe dava as costas agora lhe estende o braço em pedido de socorro. Tenha toda cautela com os que se afogam para não correr o mesmo risco. 286. Não assumir obrigações por tudo e por todos. Isso seria ser um escravo sem dono. Uns têm mais sorte que outros, aqueles devem fazer o bem para que estes o recebam. A liberdade é mais preciosa que o presente que o faz perdê-la. É melhor ter a dependência de muitos que depender de uma só pessoa. O único proveito do posto de mando é poder fazer o bem. Sobretudo, não pense que é favor assumir uma obrigação, no mais das vezes, verá que a astúcia alheia o colocará em dificuldades. 287. Nunca agiu movido pela paixão. Quem está fora de si não deve agir por conta própria. Tudo sairá mal, porque a paixão expulsa a razão. Recorra então a alguma pessoa que, não estando dominada pela paixão, terá a prudência que lhe falta. Quem observa o jogo enxerga mais que quem o joga, porque vê sem paixão. Reconheça o seu estado alterado e ordene a sensatez que dê o toque de retirada, porque, se seu sangue ferver, as consequências serão sangrentas, e em pouco tempo haverá grandes confusões e murmúrios. 288. Viver de acordo com a ocasião. Governar, refletir, tudo depende da oportunidade. A iniciativa está sujeita a ela, pois o tempo e a maré não esperam por ninguém. Na vida, não segui por generalizações, a não ser em questões relativas às virtudes, e não submeta o desejo a regras precisas, pois correrá o risco de beber amanhã a água que recusou hoje. Há quem seja tão paradoxalmente impertinente que pretende que todas as circunstâncias de um ato conformem-se aos seus planos e caprichos, e não o oposto. Mas o sábio sabe que a orientação da prudência consiste em agir de acordo com a ocasião. 289. O maior desdouro de um homem. O maior estigma é considerar-se apenas humano. As pessoas deixam de tê-lo por divino quando veem como demasiado humano. A frivolidade é o exato oposto da reputação. Assim como o homem reservado é visto como superior, o frívolo é tido como inferior. Nenhum vício desautoriza mais, porque a frivolidade opõe-se de frente à discrição. Um homem frívolo não pode ser homem de substância e pior ainda se for ancião, quando a idade exige sensatez. E embora esse seja o desdouro de muitos, atinge frontalmente a cada um. 290. Apreço e afeto juntos são a felicidade. Não se deixe amar demais para não perder o respeito dos outros. O amor é mais atrevido que o ódio. Afeto e veneração não se casam bem. Evite ser muito temido ou muito amado. O amor leva à familiaridade e quando ela entra em cena, a estima se retira. Seja amado antes com apreço que com afeto, pois esse é o amor das grandes pessoas. 291. Saber avaliar. Deixe que a observação judiciosa compita com a reserva do cauto. Há de ter-se grande confiança no próprio julgamento para avaliar o de outro. É mais importante conhecer os temperamentos e características das pessoas que os das plantas e das pedras. E esse é um dos atos mais sutis da vida,
os metais se conhecem pelo som, e as pessoas pela fala. A integridade se mede muito mais pelas obras que pelas palavras. O que se requer aqui é uma extraordinária reflexão, profunda observação, escrutínio sutil e análise judiciosa. 292. Deixar que seus talentos naturais vençam as exigências do trabalho. Quanto mais alto o posto, maior tem de ser o ocupante. As habilidades continuam a crescer e vão se enriquecendo com o tempo. Quem tem espírito fraco logo se sentirá esmagado por seus deveres e verá sua reputação destruir-se. O grande Augusto orgulhava-se de ser mais homem que príncipe. Assim mostrava nobreza de espírito e uma sensata autoconfiança. 293. Maturidade. Ela resplandece no porte e ainda mais nas maneiras. A altivez material transparece no ouro e a moral, na própria pessoa. Dignifica seus dotes e provoca veneração. A imagem do homem é a fachada da alma. Não é uma máscara vazia de conteúdo, como creem os levianos, e sim a expressão calma da autoridade, que ao falar profere sentenças e ao agir não erra. Mostra um ser completo, pois foi a maturidade que o formou. Já deixou de agir como criança e tornou-se sério e merecedor da autoridade que tem. 294. Moderar-se nas opiniões. Todos formam suas ideias como lhes aprouver e encontram abundantes razões para os seus pontos de vista. Para a maioria das pessoas, o julgamento cede aos ditames do afeto. É comum que duas pessoas com visões opostas se encontrem e cada uma pense e sinta que a razão está do seu lado. Mas a razão, sempre verás, nunca serve a dois senhores. Nessas questões delicadas, o homem sábio deve proceder com cautela, desconfiar de sua própria posição e reconsiderar a do outro, pôr-se no lugar dele, examinar suas motivações. Desse modo, não o condenará nem se defenderá cegamente. 295. Heróico mas não histriônico. Os que menos têm são os que mais dizem ter. De tudo fazem mistério sem nenhuma graça, camaleões do aplauso que propiciam a todos grandes gargalhadas. A vaidade quando não aborrece faz rir, formiguinhas da honra inventando façanhas. Nunca faça exibição de suas melhores qualidades. Contente-se com o que faz e deixe aos outros o falar. As façanhas são dadas e não vendidas. Nem se usam plumas de ouro para escrever tolices distantes da sensatez. Aspire a ser grande em vez de apenas parecer. 296. Homem de dotes majestosos. Grandes qualidades formam grandes pessoas. Cada uma delas vale tanto quanto toda a mediocridade. Uma pessoa pode desejar que tudo à sua volta seja impressionante, mesmo os objetos de todo o dia. Quanto é melhor para um grande homem empenhar-se para que os dotes do seu espírito sejam assim. Em Deus tudo é imenso, tudo é infinito. Assim também em um herói tudo deve ser grande e majestoso para que todas as suas ações e razões sejam revestidas de uma transcendente e grandiosa majestade. 297. Agir sempre como se estivesse sendo observado. Perspicaz é o homem que vê que é visto e que visto será. Ele sabe que as paredes têm ouvidos e que o malfeito está sempre pronto para sair a público. Mesmo estando só, age como se todos o estivessem vendo porque sabe que tudo se saberá. Já vê agora como informantes os que o serão depois. Quem deseja por vaidade ser visto por todos não percebe que outros podem também estar a observá-lo. 298. Três coisas fazem um prodígio. Elas representam o máximo da liberalidade, engenho fecundo, juízo profundo e gosto jucundo. É grande a vantagem de apresentar bem as ideias, e maior é a de raciocinar bem. Assim deve ser a compreensão do homem bom. O intelecto não precisa de músculos fortes, que são virtude do trabalhador braçal. Pensar corretamente e com agudeza é fruto da racionalidade. Aos 20 anos reina a vontade, aos 30 a inteligência, aos 40 o juízo. Há mentes que tudo veem com clareza, como os olhos do lince, e que compreendem melhor quando as coisas são obscuras. Há também os que têm o pensamento rápido e sempre percebem o que é mais oportuno. Muitas coisas se abrem para ele, felicíssima fecundidade. Mas é o bom gosto que dá o tempero certo à vida. 299. Deixar com fome. O néctar deve apenas roçar os lábios. O desejo é a medida da estima.
Mesmo a sede deve ser satisfeita aos poucos e não de uma só vez. O bom, quando é pouco, é 2 vezes melhor. A repetição nunca é igual. A fartura do prazer é perigosa, pois gera desprezo mesmo pelas maiores delícias. A única regra para agradar é satisfazer o apetite coaguçado pela fome que não foi ainda saciada. Se houver irritação, que seja pela impaciência do desejo e não pelo tédio da satisfação. A felicidade duramente conquistada vale o dobro. 300. Em uma palavra, santo. Dizer isso é dizer tudo. A virtude é o que encadeia todas as perfeições e todas as felicidades. Ela torna o indivíduo um herói, prudente, atento, sagaz, sensato, sábio, corajoso, moderado, íntegro, feliz, louvável, verdadeiro e universal. Em síntese, um herói. 3 esses fazem uma pessoa feliz, santo, sadio e sábio. A virtude é o sol do mundo dos homens e tem por hemisfério a consciência limpa. É tão formosa que agrada a Deus e aos homens. Nada é tão digno de amor quanto a virtude, nem de ódio quanto o vício. A virtude é o real e tudo mais é brincadeira. A capacidade e a grandeza medem-se pela virtude e não pela fortuna. Ela se basta a si própria. Torna amável o homem vivo e o morto, memorável.